Meu querido irmão e minha irmã, boa noite, a graça e a paz de Jesus. Prazer podermos juntos mais uma vez, termos esse tempo de celebração, onde cantamos ao nosso Deus, mas também refletimos na sua palavra e somos desafiados a vivermos um modelo de vida que sirva de exemplo para as pessoas, que aqueles que ainda não conhecem ao Senhor sejam alcançados por Ele. Nesses dias, nesse mês especialmente, está terminando o mês de julho, nós tivemos o desafio de falar sobre a unidade na diversidade, pensando essa multiforme natureza do corpo de Jesus. Isso foi um desafio para a gente, em razão de que não é fácil trazermos à tona alguns aspectos que de fato nos incomodam. Quando nós pensamos na igreja como modelo para o mundo, como aquela comunidade que proclama e anuncia o Evangelho de Jesus, e acreditamos e cremos, por isso que nós servimos ao nosso Deus, que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que as nossas vidas estão diretamente ligadas a Ele, que Ele é aquele ao qual nós esperamos e aguardamos a sua vinda, e que o seu retorno estabelecerá o seu reino de justiça. Quando nós imaginamos que nós somos a igreja e fazemos parte da missão do Senhor, e aí nós, refletindo sobre a igreja, percebemos aspectos que não deveriam fazer parte do cotidiano e da vida da igreja, isso nos incomoda. Mas nós precisamos tratar sobre esses assuntos, nós precisamos falar sobre o racismo, nós precisamos falar sobre tratar as pessoas com diferença, nós precisamos, e como na última semana fizemos, ter um aporte teológico que nos faça entender que em Cristo Jesus nós somos uma só pessoa, que Jesus morre e derrama o seu sangue na cruz do Calvário, para que nós sejamos um único, um só povo, um só homem, né, nesse sentido de humanidade. Então, refletir sobre isso é importante para que possamos de fato entender quem somos enquanto comunidade de Jesus que anuncia o reino de Deus. E para essa semana, para concluir essa série de mensagens, hoje nós vamos estar falando sobre a nossa distinção, entendendo que a nossa distinção é a unidade. O que é que nos distingue? O que é que nos faz ser diferente? É a nossa unidade, não é as nossas brigas, não são as nossas diferenças doutrinárias. O que nos distingue não é o fato de que um é de Apolo, outro é de Pedro, outro é de Cefas, outro é de Paulo e outro é de Cristo. Não, o que nos distingue, né, o que nos faz de fato sermos reconhecidos é a nossa unidade. Por incrível que pareça, aquilo que nos faz ser diferentes é exatamente aquilo que nos une. Então, a igreja ela é diferente de tudo por causa dessas características e por causa desses aspectos. Eu quero lhe convidar a concluirmos essa série de mensagens pensando sobre essa distinção que é a unidade como diferencial do corpo de Jesus. Portanto, nós chegamos ao final dessa série desafiadora. Antes, porém, de prosseguirmos, é importante anotar algumas observações feitas ao longo desses últimos domingos. Primeiro, nós devemos lembrar que mesmo sendo a igreja o lugar onde deva manifestar a graça de um Deus generoso, nem todos conseguem ter a mesma percepção das verdades das Escrituras. Por esta razão é que temos que, vez por outra, fazer uma autoanálise, saber se de fato temos agido conforme a vontade do nosso Senhor e Rei. Portanto, nós precisamos
vez por outra, fazer esse retrospecto, repensar, refazer a nossa história, saber onde estamos e por que estamos aonde estamos e o que nos fez chegar até aqui. Se de fato estamos alinhados com a vontade do Senhor, se de fato a nossa mente, o nosso coração, se o nosso homem inteiro, o nosso ser inteiro está conectado com a vontade do Senhor. Segundo, apesar das nossas diferenças, nós temos clara noção que fazemos parte de um mesmo povo. Então pense nesta série como uma oportunidade de recalibrar o seu coração e ajustar a vida. Uma vez que nós entendemos que fazer parte da família de Deus é um grande desafio, eu quero lhe animar a prosseguirmos nesta missão, que é sermos um paradigma, um modelo para o mundo. Então eu quero convidar você a continuarmos no texto de Efésios, e agora nós vamos adiantar do capítulo 2 para o capítulo 4, e é interessante porque o livro de Efésios é um livro que pode ser dividido em duas partes. A primeira parte é uma parte mais doutrinária, é uma parte onde Paulo ele vai tratar de questões específicas da salvação, não como um ato partindo de nós mesmos, mas como um ato da graça misericordiosa do Senhor. Nós vamos ver todos esses aspectos mais profundos da nossa salvação, da nossa relação com o Senhor, de que, como na última semana, que nós, em Cristo Jesus, nós somos feitos um único corpo, um único povo, uma única gente. E agora, a partir do capítulo 4, seria uma parte mais prática, por assim dizer, seria aquele momento em que Paulo ele olha para os irmãos de Éfeso e diz: olha, uma vez que vocês entenderam todos esses princípios e esses valores, eu quero convidar vocês a pensarem a fé de vocês a partir de algumas práticas importantes. Então eu quero lhe convidar no capítulo 4, a partir do verso 1, fazermos essa leitura que vai nos ajudar a entender todo o contexto e toda a perspectiva do apóstolo Paulo em relação a esse tema da unidade. Ele diz o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Que texto maravilhoso, que texto desafiador para as nossas vidas e para a nossa compreensão da palavra do Senhor. Queridos irmãos, eu acredito que um primeiro aspecto, um primeiro ponto que nós precisamos tocar quando nós fazemos a leitura desse texto é que é importante nós entendermos que viver é viver segundo a vocação. E esse viver segundo a vocação é manter um estilo de vida segundo o Evangelho. Toda vez que nós encontramos no texto bíblico essa expressão de andar, de viver, rogo-vos andem, rogo-vos vivam, é a ideia de manter um estilo de vida, um padrão. A ideia é caminhar segundo o padrão que Jesus estabelece. Esta não é a primeira vez que Paulo usa este apelo de rogar, de pedir, de solicitar a esses irmãos, rogo-vos. Ele faz isso também lá em Romanos, capítulo 12, verso 1. Ele faz isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Há uma certa urgência em apelar à atenção dos irmãos. Parece que existe muitas vezes uma displicência
que se faz necessário que a igreja seja chacoalhada, que ela seja mexida, balançada. Portanto, Paulo, ele olha para os irmãos de Éfeso, e quando ele entra nesse aspecto mais prático, ele diz assim: olha, eu imploro a vocês, eu rogo a vocês, eu peço a vocês. Vez por outra, nós precisamos ouvir e tomar essa atenção. O N.T. Wright, ele faz essa referência num pequeno comentário que ele tem de Efésios. Ele faz essa lembrança, interessante que ele diz que muitas vezes nós somos como pessoas que compram objetos eletrônicos, mas não prestamos atenção no manual. Então nós rapidamente começamos logo a utilizar o objeto, nós queremos que ele tenha uma funcionalidade perfeita, e quando acontece algum problema, quando algo não dá certo, aí nós vamos lá no manual, mas mesmo assim nós vamos muito rápido, é algo muito ligeiro, porque o que nós queremos é que a coisa funcione plenamente, no seu máximo, perfeitamente. O que ele então nos sugere é que vez por outra nós precisamos ouvir essa voz dizendo: olha, prestem atenção, vamos recordar tudo novamente, vamos rever tudo novamente. Então essa é a ideia, essa é a perspectiva, é de retornarmos. Portanto, Paulo diz: eu rogo a vocês, eu peço a vocês que vivam de maneira digna da vocação que receberam. O apelo é que vivamos de uma maneira digna dessa vocação. Vocação aqui, que é a nossa identidade com o Evangelho. Existe um padrão exigido para se fazer parte da nova família de Deus. Então, queridos irmãos, Paulo ele começa dizendo: eu rogo a vocês, vivam, andem, caminhem, segundo o padrão estabelecido pelo Senhor. Não vivam algo que não seja de fato o Evangelho. Não vivam algo que de fato reflitam a grandeza e a preciosidade do Evangelho de Jesus. A vida de vocês, o estilo de vida de vocês, eles representam, eles anunciam, eles apontam essa experiência com o Senhor Jesus. Então, o que ele está orientando a igreja, orientando os irmãos, é: vivam segundo o padrão do Senhor, vivam segundo o padrão de Deus, mantenham essa relação, esse equilíbrio, esse jeito de se viver, esse jeito de andar, esse jeito de pensar segundo o padrão que Jesus estabelece. Ora, a pergunta então é: que padrão é esse? Que modelo é esse? Que jeito de se viver é esse? Que maneira de caminhar é esse? Então, eu acredito que aqui vem o nosso segundo ponto, o nosso segundo aspecto, que é a nossa vocação. Ela transparece nosso caráter na preservação da unidade da igreja. Olha que coisa interessante. Como a igreja ela é percebida, como a igreja é notada, como o caráter da igreja é forjado e definido. Ele é definido a partir do momento em que, entendendo a vocação da igreja, e a vocação aqui é essa vida parecida com a vida de Jesus, essa absorção do Evangelho na minha vida, na minha caminhada e na minha história. Portanto, viver esse Evangelho, viver essa vida, viver essa vocação, é nutrir, é preservar a unidade da igreja. Ora, o apelo de Paulo é: vivam segundo a vocação de vocês. E aí então, ele segue dizendo: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí eu quero destacar esses aspectos que fazem parte desse caráter vocacional, uma vez que nós somos servos de Jesus, salvos por Jesus, eleitos pelo Senhor,
vocacionados para vivermos uma vida segundo os padrões do Evangelho de Jesus. Primeiro, sejam completamente humildes. Para se viver a unidade, para se viver esse relacionamento mútuo, que nos aproxima um do outro, que nos faz entender, lembrem-se daquilo que nós falamos semana passada, é um conceito teológico extraordinário, formidável. Não existe nenhum outro lugar, nenhuma outra instituição que pense dessa forma. É a morte de Jesus, é a morte que seu sangue derramado, ele nos faz sermos um só povo. Isso é impressionante, queridos irmãos. Isso é uma coisa extraordinária. Portanto, para vivermos essa relação de unidade no corpo, a recomendação primeira do apóstolo Paulo é: sejam completamente humildes. Talvez para reconhecer que não somos perfeitos e sempre precisamos e sempre vamos precisar da ajuda do outro. Sejam completamente humildes. Reconheçamos a nossa fragilidade. Reconheçamos que não somos tudo aquilo que nós, às vezes, imaginamos que somos. Eu sei que muitos, no desejo de encontrar satisfação, ouvem dos gurus, dos especialistas em elevar a sua autoestima, a ideia de que você consegue, de que você pode, de que você é vitorioso, que você é isso e aquilo outro. Mas veja, interessante que a Bíblia ela recomenda uma relação de humildade. Sejam completamente humildes. A ideia é: aprendam que a vida de vocês, que os projetos de vocês, que os sonhos de vocês, as expectativas de vocês, elas precisam estar limitadas pela limitação da sua vida. Você não é autossuficiente. Você não é a pessoa mais importante do mundo. Dentro do corpo de Cristo somos um só. Não existe a pessoa mais importante. Portanto, o que existe é uma sensação, ou o que existe é um desejo de humildade. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é: sejam dóceis. Ser manso é uma forma generosa de considerar o outro antes de você mesmo. Antes de você pensar em si, antes de você pensar nos seus problemas, antes de você pensar nas suas conquistas pessoais, pense no outro. Em uma sociedade egoísta e narcisista, este é um exercício de fé que pode mudar a nossa própria vida e a vida de outras pessoas. Ao invés de você estar pensando em si mesmo, ao invés de você estar pensando e muitas vezes querendo o tempo todo se defender dos inimigos, se defender dos acusadores. E aqui, olha, vale uma palavra para você que muitas vezes tem se sentido discriminado. Ao invés de você querer ver a desgraça do outro, que você, ao invés de você querer ver o fim do outro, aprenda a viver uma vida de mansidão, ser humilde. Esse é um aspecto que nós precisamos desenvolver. Portanto, viver uma vida, andar uma vida e viver uma vida segundo a vocação do qual nós fomos chamados, implica em viver uma vida completa de humildade, ser dócil, ser manso. Mas existe um outro aspecto: seja paciente. A paciência pode ser uma virtude importante na manutenção da paz e unidade do corpo de Cristo diante daquelas pessoas que vivem de provocação. Uma versão popular para uma pessoa paciente, uma pessoa longânima, é
ter pavio curto ou pavio longo. Pavio curto é aquela pessoa irada, é aquela pessoa sem paciência. Então uma versão popular seria: tenha um pavio longo, não seja irado, não permita que a ira ela se estenda, tenha paciência, aguarde, não haja com a ira, não haja com o pecado ali dentro de você, querendo tragar o outro, destruir o outro. Não, tenha paciência. Aguarde, respire fundo. É interessante, porque alguns grandes movimentos na história, eles conseguiram êxito a partir de um pensamento de paz. Ao invés de olhar belicamente, irado, se pensa com paz, com paciência. Um outro aspecto é: suportem uns aos outros em amor. Esta é uma versão da tolerância para com aqueles que provocam o mal-estar no meio do corpo de Cristo. Ao invés de você ir de encontro, de você lutar, de você procurar defender os seus direitos, suporte. E eu sei que algumas pessoas têm o hábito de dizer que isso não faz parte do meu perfil, isso não faz parte da minha personalidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se a sua personalidade, se o seu jeito de tratar as pessoas, se o seu jeito de lidar com os problemas da vida, eles não forem alcançados também pelo Evangelho de Jesus, então cuidado para não estar vivendo apenas uma religiosidade. Preste atenção, o Evangelho de Jesus, ele entra na nossa vida e na nossa história para mudar tudo. Claro, não é que a partir de amanhã nós vamos ser um bando de bobinhos, mas é que o meu temperamento, ele agora é controlado pelo Espírito do Senhor. Se eu era uma pessoa irada, se eu era uma pessoa que o tempo todo descontava nos outros as minhas frustrações, se eu era uma pessoa que vivia demarcando guerra, a partir do momento em que Jesus entra na minha vida, entra paz, as minhas atitudes mudam. Claro, existe uma luta interna, uma luta interior dentro de nós, mas acima de tudo nós permitimos que o Espírito de Deus ganhe espaço dentro da nossa vida e da nossa existência. Finalmente, façam todo o esforço para manter a unidade. Sabemos que muitas pessoas lutam por preservar muitas coisas. Alguns estão estão preocupados com a sua reputação, outros estão preocupados com suas finanças, outros com a sua família. Mas o que Paulo recomenda é que na convivência do corpo de Cristo, a igreja se esforce para manter a unidade. Como podemos fazer isso? Como podemos manter a unidade? Pelo vínculo da paz. Pelo vínculo da paz. Nós precisamos ser uma comunidade que promove a paz, o Shalom. Precisamos ser uma comunidade que promove a paz entre os povos, a paz entre nós mesmos. O Espírito de Deus, que seja essa liga, que nos conduza a uma vivência de paz e de amor mútuo. Se nós não aprendermos a viver essa relação de paz por meio do Espírito de Deus, nós não seremos aqueles que serão conhecidos e lembrados como pessoas que se esforçaram para manter a unidade. A igreja promove a unidade. Eu não entendo e não compreendo quando eu vejo irmãos tentando
cada vez mais provocar uns aos outros. A Bíblia diz: não provoquem uns aos outros. E parece que tem gente que tem prazer em provocar, tem prazer em causar contenda, em causar problemas. Deixa de causar problemas, aprenda a viver esse evangelho da paz. Esse evangelho que muda a minha vida, que muda a sua vida e que nos transforma, fazendo de nós homens e mulheres melhores, pessoas parecidas com Jesus, pessoas que proclamam o evangelho da paz. Finalmente, essa vocação para vivermos uma vida parecida com a vida de Jesus, ela é mantida, sustentada pelo fato de que tudo se resume em um. Tudo se resume em uma única experiência, há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Um só corpo. Isto é, não existe corpo de Cristo dividido. Não existe corpo dividido entre cor, entre sexo, entre condições econômicas. Não existe um corpo de Cristo esfacelado, destruído. O corpo de Cristo é um só corpo. Cristo morre por um só corpo. Portanto, nós precisamos viver essa experiência de unidade aprendendo isso. Nós também precisamos lembrar de que há um só Espírito, o que nos orienta, nos consola, nos enche de vigor. Uma só esperança. Existe um único fim para todos nós, a chegada do reino de Deus. Portanto, é uma só esperança, é um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, Cristo, o Rei, o Senhor. Uma só fé, portanto, uma única experiência em Cristo como Redentor, um só batismo. Aqui é a completa imersão no corpo de Cristo. Esta é a experiência única, é sermos colocados, inseridos, mergulhados dentro do corpo de Jesus. Portanto, essa experiência é única, ela é única no fato de sermos um só, de termos ou estarmos em um só corpo, ela é única no fato de que temos uma única esperança, ela é única na experiência de compreendermos Jesus como sendo o único Senhor, o único governo, a única autoridade, uma só fé na experiência de crermos num Redentor, um só batismo, no fato de sermos mergulhados nesse corpo e finalmente um só Deus. Diante da idolatria que impera em nossos tempos, reafirmar a exclusividade de nosso Deus é importante para um entendimento abrangente da nossa fé. Um só Deus, que não é igual aos outros deuses, num mundo como o nosso, onde as pessoas se entregam aos deuses, a idolatria, seja a idolatria do dinheiro, a idolatria econômica, mamon, seja a idolatria de qualquer outra coisa criada, do qual nós depositamos a nossa esperança. Nós falamos durante esses dias, durante esse mês, nós falamos sobre a importância dessa unidade na diversidade, como essa natureza multiforme do corpo de Jesus se desenvolve, e nós falamos de movimentos, nós falamos da importância, por exemplo, de evitarmos um evangelho baseado
na cor das pessoas, que distingue as pessoas pela sua cor ou pela sua condição financeira. E eu sei que muitas vezes nós, no afã de querermos ter voz e denunciar tudo isso, muitas vezes começamos a acreditar que o que vai resolver o problema é uma revolução, o que vai resolver o problema é nos unirmos numa identidade de raça e tudo mais. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, em nome de Jesus. Se sua esperança de paz no mundo, se você acredita que a verdadeira paz no mundo, e é interessante isso, porque você liga os telejornais, você vai ver os noticiários, as pessoas estão falando sobre paz, as pessoas estão falando sobre uma humanidade melhor, as pessoas estão falando sobre uma experiência de ser humano melhor. Estava vendo esses dias alguns filósofos importantes, alguns pensadores importantes no Brasil, o quanto eles divergem entre si, dizendo de uma melhor humanidade, que as pessoas se tornarão melhores. Outros dizem, não vão se tornar melhores, as pessoas, na verdade, elas se tornarão mais egoístas, elas ficarão mais distantes umas das outras. O que eu quero dizer é que nesse afã, nessa tentativa de encontrar uma solução, de encontrar paz, de encontrar uma referência, as pessoas acabam nutrindo esperança em algo criado. E quando nós nutrimos esperança naquilo que foi criado, nós simplesmente estamos desenvolvendo uma idolatria, nós estamos trocando o Criador pelas coisas criadas. Queridos irmãos, não serão os movimentos sociais que irão resolver os problemas da nossa sociedade, não é uma economia de mercado livre que vai resolver os problemas da nossa sociedade, não é a esperança numa sociedade comunitária onde todo mundo vai se tornar bonzinho de uma hora para outra, e que todo mundo vai se tornar uma pessoa bacana e todo mundo vai dividir tudo. Não, porque existe algo entre esse sonho da perfeição, existe algo entre nós e esse sonho, e esse algo é a nossa natureza caída. Somente em Jesus de Nazaré, somente no seu sangue é que nós podemos encontrar redenção, e aí sim, com a mente de Cristo, com a mente restaurada. É por isso que eu estou o tempo todo dizendo para vocês, eu não entendo crentes agindo de maneira completamente diferente daquilo que o Evangelho propõe. Somente uma mente transformada poderá compreender a dimensão do mundo por vir, de um reino de paz, de verdade e de equidade. O Rei, o Senhor dos Senhores, está às portas, e nós precisamos mostrar ao mundo que as nossas igrejas, que a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, na sua unidade, ela demonstra ao mundo esses aspectos desse reino que está para chegar. Nós precisamos abandonar essa idolatria de acreditar que as nossas forças, as nossas capacidades, as nossas invenções, as nossas teorias, as nossas ideologias irão resolver os problemas da nossa sociedade. Não vai resolver. Eu quero, portanto, concluir essa mensagem e fechar essa série de todos os lugares que um ser humano possa fazer parte. E aí eu quero afirmar isso. Não seria a igreja o lugar mais seguro para uma pessoa marcada pelo racismo? Não seria a igreja o lugar onde ela possa encontrar de fato segurança, e onde ela possa dizer: aqui eu não sou medido pela cor da minha pele,
Para uma pessoa que sofreu com a indiferença por causa das suas condições econômicas, não seria a igreja o lugar onde esta pessoa se sentiria de verdade valorizada, não por causa dos seus bens, mas pelo que ela é, por ser a imagem e semelhança de Jesus. Para uma mulher que tem sofrido com desprezo, simplesmente pelo fato de ser mulher, não seria a igreja o lugar onde ela poderia encontrar justiça? Sim, deveria. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve cartas às igrejas para corrigir os equívocos cometidos pelos cristãos. E acredite, meu irmão, acredite, em nome de Jesus, eu não estou aqui querendo ser um cara legal, bacana, entendeu? Aquele pastor gente boa, que não, que trata tudo do mesmo jeito. Não, não, não. Eu não quero simplesmente passar para vocês a ideia de um simples discurso inclusivista, apesar da igreja ser esse lugar que inclui. Estou apenas constatando o que diz a palavra sobre aspectos importantes da nossa vida cristã. A nossa vocação, como diz o apóstolo Paulo, é de sermos semelhantes a Jesus, para daí sermos um luzeiro no mundo. Quem quer viver o evangelho de Jesus tem que entender esses aspectos. Senão, meu irmão, vai ficar marcando o passo. É um desafio muito grande, eu sei disso. Não é fácil, mas foi para isso que nós fomos vocacionados, para vivermos como Jesus, andarmos como Jesus, pensarmos como Jesus. É claro que a comunidade de Cristo, ela desenvolve valores éticos. É claro que a comunidade de Jesus estabelece princípios, mas primeiro o Senhor nos chama. Primeiro Ele diz: venha como você está, chegue-se a mim, venha até a mim. E depois que nós somos aproximados do Senhor, Ele olha para nós e diz: vá em paz e abandone toda a sua vida de pecado. Primeiro nós somos aproximados. Nós não podemos colocar no pescoço das pessoas uma placa dizendo: agora isso eu posso, isso eu não posso. Eu quero concluir, portanto, esse tempo convidando você a se tornar de fato um verdadeiro cristão e um verdadeiro filho de Deus, membro da família de Jesus. Quero convidar você a orarmos nesse instante por nós, pedirmos a Deus perdão pelos pecados que temos cometido contra Ele, pelas rebeliões que temos cometido contra o Senhor, em razão da nossa arrogância, da nossa presunção. Queremos pedir perdão a Deus e rogar a Ele que nos ajude a sermos de fato uma comunidade que cuida um dos outros, de uma comunidade que se preocupa sim com a vida de cada um. Eu quero lhe convidar a orarmos nesse instante, meu irmão. Eu quero que você ore de verdade nesse momento. Se há aspectos no seu coração e na sua vida que tem lhe feito viver uma vida dupla, em nome de Jesus, repreenda isso. Pai amado e bendito, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário, entregou sua vida por nós e nos restaurou completamente, que nos deu uma nova vida e que nos fez viver e andar segundo os padrões e o modelo de Jesus.
Senhor, eu quero te pedir nesse instante, que o Senhor perdoe todos os nossos pecados e culpas, em razão, ó Deus, de termos achado que estávamos no controle de tudo. Ó Deus amado, nós te pedimos perdão e rogamos ao Senhor que nos ajude a sermos de verdade homens e mulheres comprometidos contigo. Senhor, nos ajuda a sermos a igreja orgânica, corpo de Jesus, com todas as distinções possíveis, com sermos diferentes uns dos outros, mas unidos. Não é unidade em meio a uma igualdade, mas é uma unidade em meio à diversidade. Não é uma uniformidade no sentido de que nós somos cópias um dos outros, mas é que na distinção das nossas personalidades, do nosso jeito de ser, da nossa aparência, nós caminhamos juntos, porque temos algo em comum, que é Jesus, que é o seu reino. Ó Deus bendito, abre os nossos corações, destrói tudo aquilo que impede o nosso coração de viver uma vida plena na presença do nosso Deus e na vida uns dos outros. Pai bendito, nós te oramos assim, dessa forma, e te agradecemos pela oportunidade rica que tivemos durante esse mês de aprender da tua palavra. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe sua vida. Que você tenha uma semana muito abençoada. E olha, se prepare, porque esse mês de agosto vai ser um mês para avançar. Eu quero lhe convidar para no mês de agosto estarmos comemorando os 50 anos da Igreja Batista Esperança. Então, nos encontramos a partir do próximo domingo, em tempos muito preciosos na presença do Senhor. Deus abençoe grandemente a sua vida.